Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os principais assuntos que marcaram a semana no agronegócio brasileiro. A estiagem está castigando algumas lavouras no sul do Brasil. Com a seca, agricultores perderam a produção e precisaram replantar áreas de soja. O debate sobre a intensidade do fenômeno Laninha e expectativas sobre as condições climáticas para os próximos meses ganhou destaque na semana. A redução da umidade e as altas temperaturas têm causado problemas às lavouras de soja recém-plantadas. No Rio Grande do Sul, as regiões central e noroeste do estado são as mais prejudicadas pela falta de chuva. O cenário causou replantio em algumas áreas. No município de Joia, o produtor Rafael Fontana relata a preocupação. Lavoura com 10 dias de plantada, emergiu falhas na lavoura, como vocês podem ver, muito comprometimento, soja por sair, soja que não vai germinar por falta de umidade. Então, 10 dias de plantado, uma chuva de 25 milímetros, foi a chuva que nós tivemos essa última, e assim eu tenho 35% da minha área. Caso não vier chover, é replante na certa, nessas lavouras plantadas agora no tarde. Mesmo quadro descrito pelo agricultor Jader, que também cultiva soja em Joia. Na área, o déficit hídrico está dificultando a nutrição das plantas. Do mesmo modo que no estado gaúcho, a situação climática está em monitoramento no Paraná. O mês de novembro foi de chuvas escassas e irregulares, além de altas temperaturas. Diante do temor de continuidade deste cenário nas próximas semanas, o fato acendeu um sinal de alerta, já que Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de soja no Brasil e Paraná, o terceiro. Apesar das preocupações no sul, nas demais regiões do país, a safra está se desenvolvendo bem. Em Mato Grosso, o maior estado produtor de soja do Brasil, a semeadura foi finalizada. A expectativa agora é para a colheita das primeiras lavouras, prevista para ser iniciada antes do Natal em áreas mais adiantadas do estado. Hora de começar o nosso debate no painel Hora H do Agro de hoje. Vamos apresentar então os nossos convidados. Para a análise climática, recebemos Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista e sócio-diretor da Rural Clima. Seja muito bem-vindo, Marco Antônio. Muito obrigado, Kelly. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui falando, de clima com vocês aqui na Hora H do Agro. Obrigada, Marco. A gente tem muito para saber, especialmente sobre a intensidade deste fenômeno Laninha. Quero também saudar a nossa convidada, Daniele Siqueira, ela que é analista de mercado da consultoria AG Rural. Seja muito bem-vinda, Dani. Muito obrigada, Kellen. Sempre um prazer falar com você e com os seus ouvintes e agora telespectadores também. Obrigada. Vamos também saudar e receber Sérgio Desen, diretor de Política Agrícola e Informações da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Sérgio Desen, seja muito bem-vindo. Kellen, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer participar dos seus programas, da sua inserção, da forma como você sempre interpreta, conversa com o agro brasileiro. Muito obrigada. Me sinto muito feliz com a presença de todos e certamente teremos um debate muito importante para a nossa audiência que quer entender neste momento se o pico do fenômeno Laninha já aconteceu ou se ele vai ganhar intensidade. E mais ainda, o que isso significa na prática em termos de condições climáticas no Brasil. Começo já com você, Marco Antônio. Diga pra gente, o Laninha vai perder ou ganhar intensidade de agora em diante? Olha, Kellen, o Laninha, assim, no nosso modo de ver aqui da Rural Clima, ele já está num processo de enfraquecimento muito lento ainda, né? Bem mais lento do que até a gente achava que isso ia acontecer.
mas o pico está ocorrendo, assim, o pico já ocorreu agora no mês de novembro e tem tudo para que ao longo aí do verão ele comece a perder forças. Mesmo o Laninha já entrando numa fase muito gradativa de resfriamento, o fenômeno ainda vai permanecer ativo, né, ou influenciando as condições climáticas, pelo menos até essa primeira metade aí do verão, ou seja, até fevereiro. E isso vai trazer consequências, sim, porque mantém uma condição de baixa registros de chuvas ou baixa pressão para chuvas no sul do Brasil e, em contrapartida, chuvas muito mais regulares, constantes e até alguns momentos intermitentes, que são as invernadas, em toda a faixa central e norte, como já vem ocorrendo. Então, aqueles relatos que você mostrou aí no começo do programa de seca no Rio Grande, isso deve persistir aí, não só agora no mês de dezembro, mas também ao longo aí de janeiro. Super importantes essas informações para a gente dar largada aqui no nosso painel. Então, o Marco aponta um enfraquecimento do fenômeno Laninha, sem que isso signifique que o fenômeno vai deixar de existir. Ele vai continuar gerando efeitos, pelo menos até metade do verão, e vai trazer consequências como, por exemplo, essa seca no sul e até invernadas. Para a gente fechar esse primeiro ponto que você trouxe, este Laninha pode ser grave para a safra brasileira, gerando perdas severas, ou você acredita que não tão grave? Rapidamente, se puder. Kelly, se você olhar o Rio Grande do Sul de uma forma geral, sim, ele vai trazer quebras para o Rio Grande. Para as demais regiões, não. Acho que ele não traz, ele até traz benefícios aí para toda a região do Paraná para cima, né? Pegando aí Mato Grosso do Sul e todas as outras regiões. Agora, acho que o grave ficaria para o Rio Grande do Sul esse ano. Muito obrigada, Marco. A gente deu a largada com informações preciosas que vão ser ainda mais analisadas pela Dani, pelo Sérgio. Eu gostaria já de saber de você, Daniele, no relatório semanal divulgado pela consultoria ASG Rural, vocês chamaram a atenção para a estiagem no sul. Qual a interpretação de vocês sobre o tamanho do problema e como você avalia essas pistas dadas pelo Marco de que o Rio Grande do Sul pode ser o estado mais afetado pelos efeitos do Laninha na temporada 21-22? Kelly, no caso da soja, a nossa preocupação ainda não é tão grande no Rio Grande do Sul, claro que pode se tornar maior daqui para frente, especialmente se confirmando essa continuidade do tempo seco e quente por lá, mas o Rio Grande do Sul ainda estava na semana passada com 80% da área plantada, então claro que existe a preocupação com o plantio, com áreas que têm sido replantadas, com áreas que talvez nem possam ser realmente cereadas, porque não há umidade suficiente, mas soja não quebra no período vegetativo. Então, áreas que foram plantadas, por exemplo, na segunda quinzena de novembro, elas ainda estão com problemas, claro, porque não receberam umidade, então há problemas de germinação, isso já prejudica um pouco, mas soja a gente só vai ter quebra no período reprodutivo, que no Rio Grande do Sul é mais tardio. A gente está preocupado no momento com o oeste do Paraná, porque no oeste do Paraná o plantio é bem antecipado e já há áreas em floração e enchimento de grãos. Ali, caso o tempo quente e seco persista, a gente pode começar a registrar perdas em breve. E a gente está falando, Dani, dos dois estados que estão ali no top 3 de campeões nacional de produção de soja. Para o nosso público aqui na Jovem Pan entender, esta é uma situação de grande preocupação ou média preocupação no momento? No momento, para a soja, eu diria média preocupação, porque no resto do país a safra vai muito bem até o momento. O Mato Grosso já vai ter colheita no fim de dezembro e é uma safra muito boa. Outros estados do Centro-Oeste também. O Mato Piba, embora tenha um calendário mais tardio, também vai indo bem. Então, claro, Paraná e Rio Grande do Sul são estados muito importantes, mas pensando na safra do Brasil como um todo, e aí eu já penso também em mercado, em Bolsa de Chicago, porque os estrangeiros lá fora veem o Brasil como um todo e não como estados separados, isso ainda não indica uma grande quebra de safra, né? E o Rio Grande do Sul, mesmo que ele quebre, dependendo do tamanho da quebra também, isso vai mexer com o mercado, mas o Rio Grande do Sul é um estado que tem safra mais tardia, então isso, por exemplo, não mexe muito com as nossas exportações do começo do ano, que é algo que Chicago acompanha muito de perto. Então, não havendo quebra nos demais estados,
por enquanto, eu acredito que a gente não vai ver muita influência no mercado internacional com esses problemas climáticos nesse momento. Excelente, a gente vai explorar ainda mais essas tendências para a formação de preços no painel de hoje. Vamos agora ouvir a Conab. Sérgio, gostaria de saber se o governo mantém previsão de safra recorde, apesar dos problemas que ainda são considerados pontuais. Sim. A Conab mantém essas previsões. Nós estamos fechando os dados do terceiro levantamento de safra. Eles são positivos ainda. As possíveis perdas no sul do Brasil estão sendo compensadas pelo aumento de produtividade nas demais áreas, conforme a Daniele mencionou. E nós temos uma expectativa, ainda que positiva, né, para a gente entender, né, quando a gente faz a perspectiva de safra, a gente já precifica algumas intempéries climáticas de acordo com os modelos do INMET. Então, a gente coloca dentro desse modelo aquilo que a gente pode crescer, aquilo que a gente pode perder. Então, a gente tem uma acurácia. Por que é importante, a partir de agora, que a gente vai saindo dos modelos e entrando na observação de campo? Então, nesse momento que existe a emergência, que existe a evolução das lavouras, a gente faz uso não só da evolução observada a campo pelas equipes de campo, mas também da avaliação através dos modelos de crescimento vegetativos chamados NDVI. Então, isso nos dá vamos dizer, uma acurácia um pouco melhor e nos permite dizer que até o momento a gente mantém as expectativas de uma safra muito positiva para a soja. Uma safra muito positiva para a soja é uma safra superior a 140 milhões de toneladas na visão do governo. E se puder responder brevemente, você mencionou um INMET e eu gostaria de saber se os dados do INMET estão em linha com a análise feita aqui pela Rural Clima, que aponta a chance de um Laninha impactar mais gravemente o Rio Grande do Sul na temporada 21-22. Olha, as informações que a gente tem é que existe essa possibilidade, sim. Então, estamos alinhados com o Marco, com certeza. O que a gente tem visto é que tem efeitos dentro do próprio Rio Grande do Sul, efeitos diferenciados. Isso também não é só a quantidade de chuva, mas também o tipo de solo e a disponibilidade hídrica que entra no jogo. Então, a gente tem diferenças entre a parte sul do estado e a parte norte do estado significativas que devem ser sentidas. Então, a gente está, inclusive, conduzindo alguns aprimoramentos de futuro e redivisão em termos de amostragem, porque a gente tem que observar o zoneamento agroclimático para ter mais acurácia no levantamento do dado. E a gente está aprimorando isso. O Rio Grande do Sul, inclusive, é o primeiro estado que a gente deve começar com isso daí. Muito bem. Muito obrigada, Sérgio. A gente segue em frente. Na segunda rodada do painel de hoje, o nosso foco é mercado. Nesta reta final de 2021, mesmo sendo um período de entre-safra no Brasil, em que os preços tendem a ficar mais firmes com a baixa disponibilidade de produto, o valor da saca tem sofrido pressão. Consultores afirmam que houve a necessidade por parte de alguns vendedores de liberar estoques, o que aumentou a oferta e afetou preços. Como resultado, por exemplo, a saca do grão recuou mais de 3% no indicador CPEA Base Paraná, saindo do patamar de R$ 168 em novembro para pouco mais de R$ 162 no início de dezembro. Segundo os pesquisadores, esse movimento também acontece pela expectativa de mais uma safra recorde de soja, que pode ultrapassar 140 milhões de toneladas na temporada 21-22, se o clima ajudar. Hora de tratar de mercado e vamos à rodada que inicia com você, Marco. O mercado olha para o clima e tenta entender se as condições vão ser favoráveis para uma produção recorde de soja. Qual o diagnóstico que você faz hoje? Olha, Kellen, eu vou muito a favor dos dois aqui, né? Tanto da Dani quanto do Sérgio. Porque quando eu falei quebra, eu estava falando muito mais com relação a milho, né, no Rio Grande do Sul, que realmente é o que está mais impactando agora a seca, tanto agora no mês de novembro e dezembro, quanto
provavelmente janeiro. Mas para a soja, devido a esse ciclo mais tardio da soja, a gente não vê também que vai ser grandes problemas, não. Né? Até se eu peço à produção colocar os mapas aí de chuvas que eu mandei, esse aí dessa semana agora, do dia 13 ao dia 19, repare que volta a chover no Paraná, volta a chover em Santa Catarina e continua chovendo em grande parte da região centro-norte do Brasil. Foi exatamente o que a Dani falou no primeiro bloco. Né? Com as voltas das chuvas no Paraná, as condições estão bem melhores, melhoram substancialmente, principalmente para a soja. Né? Já o Rio Grande não tem tanta chuva. As chuvas para o Rio Grande só voltam a ficar melhores, como a gente pode ver no mapa de dezembro, agora, só lá para o final de dezembro e durante a primeira quinzena de janeiro, o que daria suporte para a soja, não mais para o milho, mas para a soja. Mesmo com esses mapas mostrando chuvas abaixo da média em boa parte da região sul, isso está muito ligado a essa primeira quinzena agora de dezembro do que propriamente o restante do mês. E reparem que toda a região centro-norte continua com chuvas acima da média, o que mantém realmente uma condição, igual o Sérgio falou, de uma safra recorde no Brasil, não só para soja, mas de grãos de uma forma geral. Né? Então, e aí quando a gente olha o mês de janeiro, se a produção puder colocar rapidamente, para a gente finalizar, olha como as chuvas começam a descer gradativamente e já mostram o Rio Grande do Sul não mais com a cor vermelha, mesma coisa para o sul do Brasil. Ou seja, aos poucos, apesar ainda da presença da Laninha, ainda atuando, até metade do verão, como eu disse, mas aí aos poucos as chuvas vão descendo. E o norte do Rio Grande do Sul, onde está a maior parte da produção de soja, pode ainda ser beneficiada. Por isso, eu vou muito a favor do que tanto a Daniela quanto o Sérgio falaram, que o Rio Grande do Sul quebra, mas milho, não tanto a soja. Só para a gente finalizar essa parte que você está trazendo, sei que o público do agronegócio tem uma memória muito por safras. Nossa, na safra do ano tal foi assim, na safra do ano tal foi assado. Dá para a gente comparar o que vai acontecer em 2022 com algum ano safra para a gente fazer um paralelo e ter uma dimensão dessa possibilidade de perda na safra de soja, prioritariamente em áreas do sul do país, Rio Grande do Sul mencionado por você? Olha, Kelly, se a gente pegar o Rio Grande do Sul, isolar o Rio Grande do Sul, esquecer do resto do Brasil, a gente podia falar algo em torno da 11 e 12, que quebrou, mas aí seria algumas áreas, tá? Agora, quando a gente olha no Brasil, assim, cada mês está parecendo com um ano, então a gente, apesar da gente gostar dessa tal da similaridade, mas ainda está difícil fazer uma similaridade com algum ano agrícola. Mas para o Rio Grande do Sul, como é o segundo ano consecutivo de Laninha, Kelly, rapidamente, eu ainda acho que é mais parecido com 11 e 12. Mas, lembrando, volto a frisar, igual o Sérgio e a Dani comentaram, quebra milho, dificilmente quebra soja, do jeito que estão pintando aí. Pode até ter redução, mas não da maneira que estão pintando por conta do efeito Laninha. Muito obrigada. E eu quero saber de você, Dani, o que estão pintando por aí? A AG Rural mantém previsão de safra farta para a soja? Qual é a curva de preço para a soja esperada em 21-22? E ela ainda vai ser acima da média histórica com esse cenário aí de clima e expectativas de produção? Conte para a gente. Por enquanto, nós mantemos a nossa expectativa de produção, que é de 145 milhões de toneladas. Essa produção foi estimada em novembro com base em linha de tendência de produtividade, que é como a gente sempre faz todo ano, por questões metodológicas. Agora, nós já estamos com os nossos agrônomos em campo, fazendo levantamentos de campo para produtividades estaduais, então devemos ter na semana que vem uma nova estimativa, mas, assim como a Conab, também não devemos ter grandes mudanças no número, porque é muito cedo ainda para quebrar a safra de soja, embora já tenha gente querendo quebrar. A gente entende o drama dos produtores gaúchos, principalmente, que não estão conseguindo plantar ou tendo que replantar, mas, por enquanto, ainda não é hora de reduzir a safra de soja. Em relação aos preços, é difícil, né, claro, prever uma curva para
todo ano. Normalmente, nós aqui na G-Rural fazemos janelas de oportunidades de venda mensais e trimestrais, justamente porque é muito difícil prever o preço para o ano todo. Eu diria que sim, a gente tende a ter preços em reais acima da média histórica, até porque chegamos a um patamar em 2020, em 2021, e é difícil agora voltar a ficar muito abaixo desse patamar, mas de qualquer forma nós temos ainda muitas coisas para acontecerem que podem mexer com os preços da soja, obviamente. Do ponto de vista fundamental, nós temos ainda a safra da América do Sul em aberto, não só a do Brasil, mas principalmente a da Argentina também, que muitas vezes sofre mais com a laninha do que o Brasil propriamente. Temos a decisão de plantio nos Estados Unidos, que podem aumentar a área plantada com soja no começo de 2022. E outro fator muito importante, que tem até pesado um pouco sobre os preços em Chicago, principalmente, é a China, que não tem comprado tanta soja assim, ela vem fazendo compras mais da mão para a boca já há alguns meses, então isso tende a deixar o mercado um pouco mais cauteloso em termos de preço. Por outro lado, se a gente for pensar em preços em reais, como 2022 é um ano de eleição presidencial, é um ano que costuma ser nervoso politicamente e economicamente, a gente aposta em real mais desvalorizado ao longo do ano e isso pode dar boas oportunidades de venda para o produtor ao longo de 2022, Muito bem, então preços em reais acima da média histórica, mas uma série de fatores precisando ser acompanhados de perto pelos agricultores brasileiros. A gente vai agora para a rodada em que o governo nos diz quais são as condições previstas de mercado e de abastecimento de insumos. Sérgio, a previsão é que a margem fique muito espremida ou até dê prejuízo em algumas regiões, tratando-se de soja, porque o preço pode continuar historicamente alto, mas os custos subiram demais. Qual é a visão que o governo tem para esse cenário mercadológico na cultura da soja? Bom, Kellen, a gente tem noção de que as margens são menores. Daí até esperar prejuízos, principalmente no mercado como o da soja, é muito difícil. Né? Por quê? Porque a soja que eu vou colocar no campo, eu já vendi, já travei a minha margem. A próxima compra vai condicionar a venda futura. Então, é um mercado muito mais travado, né? Ele tem essa visão de médio e longo prazo, ela não é essa previsibilidade, ela tem um valor enorme. Talvez o mais anormal foram as margens do ano passado. A gente sabe que não existe um cenário macro por trás disso. Eu tenho um pouco de medo de falar em câmbio. Eu acho que o câmbio vai ser mais volátil. Se ele vai ser mais alto, mais baixo, depende de muitas variáveis, a gente não sabe, né? Existem países, assim, quando a gente estuda, o que levaria um câmbio mais alto? Tem os fatores internos, que são notórios, da eleição, é normal, não tem, isso é histórico no Brasil. Mas existem fatores externos que são também, que não pode ser esquecido. Nós temos um mundo extremamente irrigado com recursos, quase todas as economias irrigaram, isso aumenta o consumo, aumentou a inflação em quase todas as economias. E qual vai ser a reação de política monetária nos países? Como o crescimento e a inflação, eles não estão consistentes nas várias economias, então tem dentro da zona do euro, se você pegar, você tem uma coisa muito estranha. Você tem uma Alemanha com uma inflação muito alta, os padrões alemães, um crescimento muito baixo, e uma Itália com inflação muito baixa e com crescimento alto. Você tem uma França que está intermediária, que são as três grandes economias da zona do euro. Então, você pensar, como é que você, gestor do Banco Central Europeu, vai agir? E ele, por que ele nos interessa para o plantador de soja? Porque ele vai influenciar o câmbio no Brasil. Mesmo nos Estados Unidos, você tem situações semelhantes. Lógico, é muito mais unificado, mas se você partir para uma política monetária mais dura, você vai ter problemas que são inerentes ao sistema. E outro fator que é importante, que a gente não está colocando, mas que o mercado está começando a precificar, é que a eleição existe, mas existe um Banco Central independente no Brasil. Isso muda completamente o panorama. Então, a ação de política monetária do Banco Central, ela independe da política. Isso pode e deve fazer diferença. Tanto é que o Brasil começou a fazer ajustes
e elevar a taxa de juros antes dos outros. Isso já coloca a inflação em outro patamar. Mas existem riscos fiscais? Existem, mas são outros. Agora, eu não vejo choque de oferta de soja, nem para cima nem para baixo, em larga escala, e eu também não vejo choques de demanda em larga escala. Então, o mercado, nesse ponto, está mais equilibrado do que o ano passado. Muito bem, excelente rodada aqui tratando de soja. Para nossa audiência, a gente passou por temas caríssimos para todos nós, ou seja, tratamos da intensidade prevista do fenômeno Laninha, a continuidade dele, de acordo com a Rural Clima, até primeira metade do verão, e ele vai trazer consequências. O alerta e a observação mais atenta está para os efeitos de estiagem em áreas do sul do país. Agora vejam que tanto consultorias privadas de mercado quanto o governo não sinalizam para mudança no patamar de produção recorde estimada para a temporada 21-22, porque mesmo que se confirmem perdas em áreas no sul do país, outras áreas da região centro-norte estão dando sinais de produção mais pujante, o que ajudaria a equilibrar esta balança. E chama atenção também para a visão de mercado da AG Rural de que os preços continuarão em reais acima da média histórica, e a Conab não prevê um choque forte de oferta nem de demanda para a temporada que vem aí. Excelente primeira rodada para a soja, agora a gente segue em frente. É hora do milho no painel de hoje. A safra do grão está em desenvolvimento no centro-sul do país e a escassez de chuva também está no radar. O plantio do milho verão no centro-sul do Brasil está praticamente finalizado, com mais de 95% da área semeada, de acordo com a AG Rural. No Paraná, os trabalhos de campo já foram finalizados. Assim como no caso da soja, as lavouras nos estados do sul do país sofrem com a falta de chuva. Algumas pancadas registradas no Rio Grande do Sul durante a última semana aliviaram um pouco a situação de seca por lá. Mas, por conta da distribuição irregular, o receio de perdas não foi afastado. Segundo a Emater, as áreas mais preocupantes ficam em municípios das regiões Central e Noroeste, onde as perdas de produtividade estimadas variam, em média, entre 10% e 40%, podendo ser superiores em alguns casos. O cenário também preocupa em Santa Catarina e no Paraná. Se o tempo seco e quente persistir nesses estados, lavouras que estão em fase de pendoamento, quando ocorre a determinação do tamanho da espiga, elas podem ser prejudicadas. Enquanto isso, no centro-sul do Brasil, que tem calendário mais tardio, o milho primeira safra se desenvolve sob boas condições climáticas. Quadro semelhante também é esperado para o milho segunda safra, que tem expectativa de semeadura dentro da janela favorável. Se o clima ajudar, a produção total do grão no Brasil deve ter incremento de 34% e superar 116 milhões de toneladas. Hora do milho no painel, hora H do agro. Marco Antônio, diga pra gente, você já deu pistas nas nossas primeiras rodadas de que o fenômeno Laninha impactaria mais gravemente a safra de verão de milho. Mostre pra gente o que os seus modelos climáticos estão apontando, hein? Olha, Kelly, realmente, mas assim, quando a gente fala na quebra do milho, a gente está restringindo essa quebra ao Rio Grande, que deixa bem claro. Santa Catarina está também com alguns problemas, mas como eu mostrei nos mapas semanais, volta a chover a partir da semana que vem bem. Né? Apesar do mapa de dezembro ainda estar mostrando chuvas abaixo da média, a partir da semana que vem, volta a chover bem. Se você puder colocar a produção, colocar aquele primeiro mapa, que é das chuvas semanais, do dia 13 ao dia 19, reparem que tem chuvas voltando para Santa Catarina, para o Paraná e principalmente, né, Santa Catarina e Paraná são grandes produtores de milho verão também, como Minas Gerais. O Rio Grande do Sul é o primeiro produtor nacional de milho verão, mas Minas Gerais é o segundo produtor, né, do brasileiro de milho verão. E essas regiões estão muito bem, assim como o Paraná. Então, a Laninha realmente está aí, está impactando, até porque nós temos outra forçante, que é o Atlântico, que não tem aí nos mapas mostrando, mas
o Atlântico Equatorial e Norte, que banha a região Nordeste, está muito quente, então isso tem uma forçante a mais, né? Então, a quebra no milho ocorrendo, como você bem disse, aí, no começo do bloco, falando até de 40%, e nós temos clientes já relatando até mais, quebras até maiores, mas no milho, ninguém fala na soja. Então, de uma forma geral, a quebra do milho ficaria restrita ao Rio Grande do Sul. Infelizmente, pelo terceiro ano consecutivo, o Rio Grande vai ter uma quebra no milho verão, né? Então, isso pode trazer algum impacto para a produção nacional de milho verão? Pode, até porque o Rio Grande do Sul é o primeiro, né? O Sérgio vai poder falar melhor e a Dani também. Mas, no restante do Brasil, o milho irá muito bem ainda, principalmente nas regiões aí mais do norte do Brasil. Vamos só então ilustrar o que você acabou de nos dizer muito rapidamente. Vou pedir então para colocar o mapa na tela, que era o de 13 a 19. Você chamou a atenção a chegada das chuvas nas áreas ali, por exemplo, de Santa Catarina, o que contribui para amenizar os problemas de seca. E aí você chamava a atenção para os mapas de dezembro e janeiro, que são os que vêm na sequência, certo, Marco? Chamando a atenção para quebra potencial que haverá no Rio Grande do Sul. Então, se a produção colocar o mapa de dezembro e depois o de janeiro, reparem que as chuvas voltam para as regiões produtoras de milho e até com volumes acima da média. Isso é dezembro, se colocar janeiro, né? Para a gente, olha lá, voltando a chover no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás. São estados que também produzem bastante e também no Mato Piba também chovendo bem, o que daria uma condição. E aí, se quiser prolongar um pouquinho para fevereiro, a gente volta a ver também que as condições estão muito boas. Então, para o milho, o potencial de quebra ficaria restrito ao Rio Grande do Sul, não aos outros estados. Muito bem. Que aí, por isso que eu acho que o milho pode quebrar, mas restrito ao Rio Grande, infelizmente. Quais os números da sua consultoria? Vocês fazem estimativa de potencial produtivo? Mas para o Brasil ou para o... Para milho, safra, verão, você está falando em quebra no Rio Grande do Sul, em qual proporção? A gente está falando algo em torno de 22 a 23 milhões, né, para milho verão esse ano, né, já contabilizando a quebra no Rio Grande. Muito obrigada, Marco Antônio dos Santos. Daniele Siqueira, diga para a gente como a AG Rural Commodities analisa os dados climáticos e quais os impactos esperados na produção de milho. Vocês também têm previsão, estimativa aí? Sim, estamos bem em linha com o Marco Antônio, Kelly, sobre o impacto da estiagem no Rio Grande do Sul. Ao contrário da soja, o milho já tem perdas irreversíveis. O milho plantado no fim de agosto, no começo de setembro, polinizou sob condições climáticas muito ruins, com calor, com seca, então ali já existem perdas. Nós estamos, como eu falei, com os nossos agrônomos em campo, fazendo a atualização do nosso levantamento, dos nossos números. Nós ainda não temos esse número fechado, mas com certeza o nosso levantamento, que sai na semana que vem, já trará uma produção de milho verão menor. A gente trabalha com 27,8 milhões de toneladas para o Brasil, com base em linha de tendência, então ainda não leva em conta essa estiagem no Rio Grande do Sul, mas na semana que vem, como eu falei, esse número virá menor por conta da quebra já consolidada em algumas áreas gaúchas, Kelly. Essa quebra, então, é puxada por Rio Grande do Sul e quais outros estados que preocupam a AG Rural em relação à produção do milho verão? Muito pontual a questão do milho verão em Santa Catarina, em algumas regiões do Paraná, mas o Rio Grande do Sul é realmente um destaque. Se houver alguma perda de potencial em Santa Catarina e no Paraná, ela será pequena, especialmente porque as previsões mostram umas condições melhores de clima, né, daqui para frente. Então, realmente é o Rio Grande do Sul um grande problema e problemas só isolados nos outros dois estados do Sul. No resto do Centro-Sul vai tudo muito bem até agora. Muito obrigada, Daniele. Vamos saber como é que está a visão do governo. A Conab espera uma quebra acentuada na primeira safra, a safra do milho verão, ou vai ser um ano para recuperar estoques? O que você nos diz, Sérgio? Olha, eu estava trabalhando justamente nesses últimos, há poucas horas, trabalhando com esses números aqui na discussão com o grupo, né? A gente trabalha com uma quebra mais pontual, setorizada, mais na região central do estado do Rio Grande do Sul,
onde a gente realmente tem perdas, tem situação, mas existem regiões, principalmente no norte do estado, onde as perdas são menores. O Oeste Santa Catarina, a equipe de campo não detectou perdas nem significativas e nem no Paraná a gente viu perdas mais significativas. Os modelos de desenvolvimento de plantas NDVI também apontam perdas localizadas, né? E aí vem a pergunta, né? Os modelos, a gente estava modelando para produzir 29 milhões de toneladas na primeira safra, né? E, de repente, quanto que poderia ser a produção se a gente tivesse uma safra totalmente ruim? No sul, com mais perdas e tudo mais. 26 milhões contra 24 no ano passado. Então, a primeira safra, a gente acredita numa safra maior, entre 26 e 29, mas significativamente maior do que o ano passado. E eu acho que é importante uma outra coisa. Esses números que a gente está falando, de 25, 26 milhões, eles dão uma tranquilidade para você chegar até a segunda safra, que é a maior parte da safra brasileira. E o mercado, de certa forma, mostra, os agentes de mercado mostram alguma sinergia com essa visão. Muito bem, agora você falou em um certo conforto para chegar na segunda safra, a gente já vai, daqui a pouquinho esperem aí para a segunda safra, mas antes eu quero ainda falar com você, Sérgio, porque esse conforto que o governo diz que a safra verão dá, apesar das previsões de quebras pontuais, não é entendido da mesma forma pelo setor, por exemplo, de proteína animal, que inclusive está pleiteando a continuidade da desoneração para PIS/COFINS, até que tarifa externa zero. Me diga, vai ter atendimento a essas demandas do setor de proteína? Olha, particularmente, agora não falando pelo governo, mas particularmente como técnico, essas medidas são extremamente saudáveis, salutáveis para todo mundo. A liberdade de trânsito, ela coloca todo mundo na mesma mesa e dá uma possibilidade de você tanto exportar como importar, é uma segurança e uma previsibilidade muito grande, né? Os setores de proteína animal, eles estão, né, num processo evoluindo rapidamente, saindo de um modelo de comercialização de milho que existia, que era um modelo mais compras e esportes, e estão entrando na compra antecipada. Então, é uma mutação, uma mudança muito salutar, tanto para o produtor de milho quanto para a proteína animal, de você ter um mercado muito mais previsível. E a gente nota que a segunda safra, que é a safra posterior, já existe esse modelo. Então, é uma questão de trazer para a primeira safra um modelo de comercialização. E é isso que a gente vê crescendo rapidamente. Então, essas medidas que eles estão pleiteando, do ponto de vista técnico, é correto. Não vejo nem prejuízo nem para um nem para outro. Do ponto de vista político, é outra história, né? A gente tem que analisar os prós e contras, isso, aquilo, que a gente tem que levar em consideração. Afinal de contas, não é tudo que é técnico que é execuível. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Excelente, obrigada, Dezem, pelas respostas, e a gente segue em frente. As chuvas abaixo da média em algumas regiões do Brasil já refletem no preço do milho. Com ausência de vendedores, a cotação voltou a subir. Os valores do milho no Brasil voltaram a subir no início de dezembro. Segundo especialistas, as chuvas abaixo da média afastaram vendedores que ficaram à espera de mais valorizações. O indicador Exalc BMF Bovespa do CPEA registra alta de quase 4% este mês, com a saca do grão sendo negociada próxima dos R$ 88. Contexto diferente do observado em novembro, quando o bom andamento da semeadura da safra verão refletiu nas comercializações. Neste período, o mesmo indicador operou em baixa, com recuo de 5,18% e saca sendo negociada na mínima mensal de R$ 82,34.
Muitos de vocês que nos assistem estão atentos ao mercado da safra verão de milho, mas especialmente querem saber o que se projeta para a segunda safra, a safra de inverno. E aí, Marco Antônio, a gente quer saber de você. Como os mapas climáticos apontam que serão as condições para o desenvolvimento da segunda safra de milho depois das perdas severas que vivemos na última temporada? Conta pra gente. Olha, Kellen, vamos lá. Antes de começar a falar da segunda safra, temos que falar da colheita da soja, né? Não tem como falar do milho segunda safra sem colocar a soja. Então, assim, de uma forma geral, o Brasil deve colher pelo menos as áreas produtoras de milho segunda safra, né, deverão colher quase boa parte da sua safra de soja dentro do mês entre 15 de janeiro e até fevereiro, até final de fevereiro. O que daria uma condição excepcional, porque vai plantar dentro da janela ideal, o que não aconteceu na safra passada, ou agora em 2021. E os mapas, como a gente vai ver, dão chuvas muito boas para março, abril e um pouquinho em maio, as chuvas já diminuindo. Então, de uma forma geral, quando a gente olha aí o mês, esse é o mês, só colocar aqui que eu estou vendo, o mês de abril, então você fala assim, não, vai chover dentro da média, um pouco abaixo ali no Rio Grande, como está mais ou menos de costume, como o modelo europeu está dando, né? Mas chuvas relativamente boas, ou seja, dentro de uma normalidade. Por que está branco? Porque chove muito em todas as regiões centrais do Brasil, então vai chover dentro da média, o que daria uma ótima condição. Se aí colocar o terceiro mapa, né? O próximo mapa, desculpa, a gente vai observar que aí começa a diminuir gradativamente as chuvas aí no mês, né, de abril e maio, o que daria uma condição assim. O que nós estamos vendo? Que as chuvas deverão ir pelo menos até ali meados, até final 20, até a terceira semana de abril, mais ou menos. Depois disso, as chuvas tende a cortar realmente. No entanto, mesmo que as chuvas realmente ocorram, né, cortem lá para o dia 20 de abril, boa parte do milho, quase 70% do milho segunda safra, já estará com quase 60 dias ou até mais de chuvas já então recebidas. Ou seja, tudo está sinalizando que as condições climáticas para o desenvolvimento da segunda safra de milho venha a ser muito, muito boa. Porém, tem um detalhe que pode atrapalhar um pouquinho a coisa aí, né? O plantio, que é um excesso de dias chuvosos na primeira quinzena de fevereiro. Isso no Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Então, isso pode levar a jogar um pouco a semeadura do milho um pouco mais para frente. Mas, mesmo assim, os mapas mostram uma condição excepcional aí para o desenvolvimento do milho verão, para o milho segunda safra no Brasil esse ano. E aí, combinando, né, com uma safra recorde novamente. Olha só, vamos ver então. Que bom, Daniele, como você projeta a tendência para o mercado de milho, levando em consideração o diagnóstico da safra verão e as condições climáticas projetadas para o milho segunda safra. O que você está vendo aí na curva de preços, hein? Primeiro, antes de falar de 2022, acho que dá para fazer um rápido resumo aqui de 2021, que no mercado do milho deve entrar para a história, no mercado brasileiro de milho, porque foi um ano muito fora da curva, né? Apesar de nós termos registrado uma queda histórica da safrinha 2021, os preços caíram depois que essa safrinha foi colhida. Nós vimos a demanda interna recuar muito mais do que se esperava. Claro que ela se abasteceu parcialmente com o milho importado do Paraguai e da Argentina, mas mesmo assim a gente viu, por exemplo, uma praça que eu trouxe aqui, Cascavel, no oeste do Paraná, que teve um pico de R$ 105 por saca no melhor momento do ano, depois recuou no fim de novembro para 81, agora subiu um pouquinho, já um pouco em reação à quebra do Rio Grande do Sul, né? O mercado começa a ficar especulado, mas realmente foi uma surpresa para muita gente essa queda do preço do milho no segundo semestre, já que nós tivemos
uma redução tão significativa na produção da safrinha por estiagem e por geada. Para 2022, enfim, se é difícil falar para a soja, para o milho, então, muito mais difícil ainda, né? Para os nossos clientes, a gente tem orientado esperar um pouquinho mais para ver o que acontece com essa queda do Rio Grande do Sul do milho verão. A gente acredita que ainda haja oportunidade de vender o milho um pouquinho mais alto do que os preços atuais, que já reagiram um pouco, né, com essa queda do Rio Grande do Sul. Mas aí depois, ao longo de 2022, vai depender mesmo do tamanho da safrinha, se a safrinha for plantada dentro da janela e se a gente tiver condições climáticas favoráveis, aí, como o Marco Antônio bem mostrou, é bem possível que a gente veja preços recuando para padrões mais normais ao longo de 2022, depois dessa loucura que foi 2021 no mercado do milho. Padrões mais normais significam milho distante dos 3 dígitos. Há algum lugar nas suas análises em que o milho pode voltar à casa do 100? Porque a nossa audiência adora esses números mágicos e eu me sinto no dever de perguntar. Claro, eu entendo e sei que quando a safrinha estava no auge da queda, com aquelas geadas da virada de junho para julho, já tinha produtor perguntando para nós, será que chega a 120? Será que eles esperam chegar a 120 para vender? Então é natural que o produtor pense assim, mas eu acho difícil se nós tivermos safra cheia, porque se a safrinha vier cheia, a gente volta a uma condição normal de oferta de milho no Brasil, depois dessa frustração que nós tivemos em 2021. E se em 2021 já foi difícil segurar o preço mesmo com produção menor, imagine voltando à normalidade, né? Mas eu queria só fazer uma observação também, que daqui para frente o produtor brasileiro de milho deve ficar muito atento, especialmente no sul do Brasil, à produção da Argentina, mais do que nunca. A Argentina tomou gosto pelo milho, está no 7º ano consecutivo de aumento de área, eles fazem um escalonamento do plantio que reduz um pouco o impacto de estiagens no tamanho da produção deles, porque eles ficam com uma janela de plantio, de desenvolvimento, de colheita bastante ampla. A Argentina vai fechar esse ano com exportação de 40 milhões de toneladas, mandou muito milho para o Brasil esse ano, e isso dá uma certa segurança para os consumidores também, caso a safra argentina venha cheia, de que eles não vão precisar aumentar muito o preço para conseguir originar milho no mercado interno. Então, uma dica para 2022 que eu tenho fiquem de olho também no tamanho da produção da Argentina de milho. Excelente dica, e aí a gente quer saber do governo brasileiro, se do lado tem uma Argentina potencialmente aumentando a oferta e concorrendo com o agricultor brasileiro, de outro lado, muita gente quer saber, será que vai ser em 2022 que o Brasil vai passar a vender quantidades mais significativas de milho para a China? Desenhe, isso está no seu radar, o que você enxerga para o mercado de milho, condições e mercados, oportunidades? Olha, Kellen, a gente tem que admitir que, na realidade, o milho mudou de padrão e mudou de patamar. O que a gente tem hoje? A gente viu, aprendeu muita coisa no ano passado em termos de comercialização de milho, e previsões e modelagens, né? Eu tive a oportunidade de estar aqui num local bastante estratégico para aprender e para a gente mudar algumas coisas. Veja bem, nós temos modelos de oferta e demanda de milho mensais, construídos pela Conab, nesse momento ainda para consumo próprio, mas que já estamos desenvolvendo para ter mais acurácia. O que a gente tem que observar? Eu não sei se eu acho que é tão secamente a questão da safra que mexeu com o mercado. Na realidade, o milho brasileiro, a gente tinha lá no início, com 108 milhões de toneladas, uma expectativa de exportar algo em torno de 40 milhões de toneladas, não só para a China, mas para o mercado geral, né, para todos os mercados. O que aconteceu? No decorrer do tempo, quando a gente, em vez de entregar 108 milhões, a gente está entregando 85 e poucos milhões de toneladas, a gente teve uma redução das expectativas de exportação. E caímos aí para 17 milhões, até chegar a 16 milhões. Logo em seguida, nós apresentamos um processo de que vimos que o estoque, aquilo que a gente tinha disponível, né, era maior do que aquilo que a gente ia fechar a oferta. Vem a expectativa de uma safra que, se for de 26 milhões, esses 2 milhões fazem uma certa diferença, né? Dando tudo errado no Rio Grande do Sul, vem a 26 milhões, esses 2 milhões de toneladas fazem uma grande diferença nos meses de abril, maio e junho.
que é um mês que você tem o desencontro entre a segunda safra, que é a maior safra, e a primeira. Quando a gente projeta isso e vê essa queda, os agentes viram o seguinte: podemos exportar um pouco mais. Então, a gente já embarcou 19 milhões de toneladas. E com modelagem que a gente fez aqui, que poderia chegar até 22 milhões. Tá? Então, existe essa possibilidade. Mas isso mostra uma outra coisa muito mais importante, que é a facilidade que o Brasil tem hoje de exportar e decidir na exportação a hora que for. Então, essa flexibilidade é outro ensinamento que o Brasil está tendo. E isso é importantíssimo, porque se a gente tiver uma super safra, a gente vai exportar mais. E outra, finalizando, o mercado mundial de milho mudou o patamar agregado de consumo. Isso é muito importante. Por que mudou? Porque o consumo de proteínas puxou, o consumo de biocombustível puxou, e a gente tem esse resultado no mercado demandante por mais cereal. Muito bem, muito obrigada, Dezen, dando pistas aí sobre a exportação e sobre as expectativas para esse novo ciclo. Quando a conversa é boa, passa assim, voando. Eu tenho 1 minuto para cada um dar uma palavra, mas é uma palavra mesmo, gente, porque o nosso programa está chegando ao final. Marco Antônio, a sua palavra sobre Laninha, a sua palavra de atenção para a nossa audiência é qual? Acho que a atenção vai exclusivamente para o Rio Grande do Sul. Infelizmente, a Laninha vai trazer alguns impactos, principalmente para o milho, mais para o milho do que para a soja. E para as regiões aí do Cerrado, tomar um pouco de cuidado aí com as chuvas em excesso ali na colheita da soja. Muito obrigada, Marco Antônio dos Santos. Daniele Siqueira, a sua palavra. O meu recado final, Kellen, é para o produtor, que acaba sendo sempre o alvo nosso aqui na G-Rural, produtor de soja, produtor de milho. Não venda no desespero e não venda na baixa, planeje a sua comercialização, espere que sempre vão acontecer oportunidades de venda, seja via câmbio, seja via ralis climáticos. Então, tente pensar com frieza e agir com frieza, não venda na baixa e faça a sua comercialização de forma mais comedida, de forma mais calma, que vocês conseguem uma boa média no final e é isso que importa. Daniele Siqueira, muito obrigada pela companhia, pela presença. Sérgio Dezen, uma palavra. Eu acho que o produtor rural tem que olhar com muita parcimônia tudo que está acontecendo e concordo de gênero no grau com a Daniele. Tomar decisões com muita cautela, tanto na aquisição de insumos como na venda da sua produção. Os dois canais têm que ser tomados com bases mais técnicas e observando o futuro, não correndo riscos, não se expondo, não especulando além do possível. Excelente, Sérgio Dezen, Conab, obrigada a vocês todos pelas brilhantes participações, pelas ideias aqui trazidas no painel Hora H desta semana. A gente fica por aqui, eu desejo a todos uma excelente semana e nos acompanhem nos próximos dias. Até a próxima. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida.